Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos fala é seu amigo, pastor Luciano Soares. E eu quero passar aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. E estamos uma série de mensagens falando sobre princípios para ser bem sucedido. E estamos usando como ilustração a vida de Neemias, um homem que tomou uma atitude de reconstruir as muralhas de Jerusalém e organizar Jerusalém. E falamos no primeiro passo sobre o ato que Neemias teve e o dom que Neemias teve de uma boa gestão, uma boa coordenação e uma bela atitude que ele teve. E hoje a gente vamos falar sobre o dom que Neemias tinha de liderança e o dom de motivar aqueles que estavam com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu sempre falo em nossas igrejas que não trabalho sozinho. Precisamos de ajuda. Um bom líder, ele não faz nada sozinho, ele não faz nada e nem faz nada sozinho. Ele precisa de uma boa cooperação. Os seus liderados precisam marchar junto, pensar junto e agir junto para ter uma boa coordenação, um bom trabalho, uma boa obra, seja na vida secular, seja ministerial, seja no trabalho, seja aonde for. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Para aquela pessoa que está no topo lá, eu tenho certeza que ela não chegou sozinho. Precisou de ajuda de alguém. E não é diferente, irmãos e amigos. Não é diferente. Nós precisamos de cooperação, de ajuda. E uma coisa que Neemias tinha que me chamou a atenção lendo esse texto é que Neemias, ele tinha esse dom de mobilizar as pessoas, de motivar as pessoas. Quando ele recebeu a carta do rei, com a autorização do rei para comprar madeira, para pregar trabalhadores, Neemias, ele tinha esse dom de motivar as pessoas, de mobilizar as pessoas para aquele propósito que Deus havia colocado em seu coração. Então você que é líder, você que é pastor, você que é líder em sua casa, em sua família, no seu trabalho, você precisa entender que não é pela força. Você precisa entender que o bom líder, ele já nasce com essa aptidão de ser líder, de ser aquele que está à frente da batalha, aquele que tem uma atitude de liderar, de ir para cima, de ir para frente, em querer resolver o problema e a situação. Entendemos, irmãos, que Neemias, ele tinha todas essas qualidades, todos esses atributos, e isso é louvável. E você que é líder, você precisa aprender com Neemias, que ele tinha esse poder de motivar os seus liderados. Então, um bom líder, ele tem esse poder, essa liderança de motivar os seus liderados, motivar aqueles que estão com ele. Então, Neemias, ele mobilizou as pessoas ali. O verdadeiro líder, ele tem esse poder de motivar as pessoas, de mobilizar as pessoas. Louvado seja Deus. A abraçar o que, pastor Luciano? A abraçar um trabalho, a abraçar a obra, a abraçar o seu projeto. Acontece que os líderes que são levantados hoje são autoritários, são prepotentes, são soberbos, são arrogantes.
O verdadeiro líder é aquele que se doa, ele trabalha mais do que os liderados, ou seja, ele dá o exemplo. Tem muitas pessoas querendo ser líder, mas não trabalha e não se dão o exemplo para ser seguido. Louvado seja o nome do Senhor. E o verdadeiro líder, irmãos, não deixa ninguém para trás. Neemias não deixou ninguém de fora, ninguém para trás. Ele convocou sacerdotes, levitas, chefes, pessoas também comuns, soldados. Então, Neemias é um exemplo para mim, um exemplo para você, que não deixou ninguém de fora. O verdadeiro líder, ele é aquele que olha e enxerga nas pessoas um potencial. E eu creio, irmãos, que Deus está te dando visão de líder, visão de águia, para enxergar através das pessoas um potencial para o trabalho, para a obra de Cristo Jesus. Ele trouxe guarda, ele trouxe porteiro, ele trouxe empregados do templo, ele trouxe mulheres, crianças. Por quê? Porque um líder vê potencial em cada pessoa. Um líder, ele vê um bom potencial em cada pessoa. E através disso ele vai fazer o quê? Ele vai encorajar os seus liderados, aqueles que estão com ele. Louvado seja Jesus. Encorajar o quê? A acreditar primeiramente em Deus e segundo em si mesmo, que pode resolver aquela situação. Então a obra que Neemias estava pegando ali era primeiramente encorajar aqueles que estavam com ele a dizer: olha, Deus está com a gente, sabemos que o trabalho é grande, é árduo, é pesado, mas Deus está com a gente, e se Deus está com a gente, somos mais que vencedores. Então, meu irmão, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, medite nessa palavra, é uma reflexão, que o verdadeiro líder é aquele que tem o poder de motivar. Às vezes, irmãos, os nossos liderados, os nossos cooperadores estão tristes, desmotivados, mas você como líder tem que parar, sentar, conversar e tentar entender porque a tristeza dos seus liderados. Então é muito importante a gente aprender com Neemias, com aquilo que ele nos ensinou, com aquilo que ele nos deixou escrito em sua palavra. Eu quero orar por você nesse momento. Pai bendito, justo e fiel, nesse momento, Senhor, eu estou orando por esse líder de jovem, quem sabe, líder de família, líder de igreja, líder no seu trabalho. Pai, que o Senhor possa abençoar e dar sabedoria, Senhor, meu Pai, a cada líder, Senhor, a reger bem, ó Deus, aquilo que foi posto para ele reger. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, esse líder e abençoar também seus liderados que estão sobre a sua submissão. Que o Senhor possa abençoar e derramar a sua graça e da sua misericórdia sobre a vida deles, em nome de Jesus.